Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo de dicas e apostas para a prova do SUS Bahia. Eu sou Ana Beatriz, podem me chamar de Ana B, sou residente da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, de Ginecologia e Obstetrícia. E para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que a gente precisa esperar para a nossa prova do SUS Bahia. Primeiramente, o edital trouxe esse ano 2 casos clínicos com 3 questões discursivas cada e 3 casos clínicos com 3 questões objetivas cada um. É uma prova semelhante ao que a gente vê nos últimos anos aparecendo. Então a gente tem que estar preparado para respostas discursivas com perguntas rápidas e respostas diretas e casos de questões com alternativas também. A prova do SUS Bahia é uma prova que tipicamente não tem pegadinhas. Eles cobram temas que são clássicos, temas que todos os médicos precisam saber. E a gente tem condutas do Ministério da Saúde bastante atualizadas que são cobradas nessas provas, então a gente pode se basear em todos esses protocolos do Ministério da Saúde. As questões discursivas são questões com respostas curtas, então a gente não precisa ficar inventando, colocando muita coisa, porque pode ser que a gente se enrole nessa resposta e acabe perdendo um pontinho importante aí. Então vamos começar com o nosso primeiro tema. A gente vai abordar 3 dos principais temas que o SUS Bahia gosta de cobrar da gente. E o primeiro deles é doença hipertensiva específica da gestação. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a classificação das doenças hipertensivas na gestação. Primeiramente, a gente tem a hipertensão gestacional, que nada mais é do que uma pressão arterial elevada depois de 20 semanas de gestação ou puerpério, que não está associada a proteinúria nem disfunções orgânicas. Já uma hipertensão arterial crônica é aquela em que a gente vai ter uma pressão arterial elevada na gestação antes de 20 semanas ou então depois das 6 semanas do puerpério, ou uma comorbidade que a paciente já conhecia antes. Então essas são as 2 classificações de hipertensão gestacional e de hipertensão arterial crônica. Pré-eclâmpsia é diferente, a gente precisa conhecer bem esse conceito porque a prova do SUS Bahia cobra da gente. Pré-eclâmpsia nada mais é do que a hipertensão arterial depois de 20 semanas de gestação, que está associada com proteinúria, ou então, quando a gente não tiver proteinúria, a gente precisa ter associado alguma outra disfunção do órgão-alvo. E aí eu trouxe quais são essas disfunções orgânicas que entram para a gente entender a classificação da pré-eclâmpsia. Então a gente pode ter, inicialmente, uma disfunção neurológica. Então a gente pode ter escotomas cintilantes na visão, AVC, alterações visuais como a amaurose além do escotoma, a gente pode ter alteração do nível de consciência e também uma cefaleia intensa, que é refratária à analgesia, principalmente occipital. Disfunções hepáticas, a gente pode ver vômitos, dor no andar superior do abdômen, uma epigastralgia persistente ou então uma alteração laboratorial com o TGO acima do valor de referência. Alterações pulmonares, a gente pode ter o edema agudo de pulmão, hematológicas, quando a gente tem uma plaquetopenia, então a gente vai ter plaquetas abaixo de 150 mil para considerar como disfunção orgânica, ou então provas de hemólise alteradas, um LDH aumentado acima de 600, ou então a bilirrubina direta acima de 1,2. E por fim, poderíamos ter alterações renais, como a oligúria, com a gente considerando menos de 500 ml em 24 horas, e a creatinina acima de 1. Esses são os fatores que vão levar a gente a entender que existe uma disfunção de órgão-alvo para a gente considerar que tem a pré-eclâmpsia sem a presença da proteinúria. Lembrar uma coisa importante que o novo manual da Rede de Hipertensão Brasileira coloca pra gente, que mesmo não entrando como um critério para a gente diagnosticar a pré-eclâmpsia, sinais de disfunção plaquetária, então se a gente tiver uma restrição do crescimento fetal ou então alterações do Doppler, devem chamar a nossa atenção para um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Vamos entender quais são os sinais de gravidade dessa doença. Apesar de a gente ter mostrado naquele outro quadrinho quais são os sinais de disfunção orgânica, a gente tem algumas pequenas diferenças quando a gente considera os sinais de gravidade, para a gente entender que seja uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. O primeiro deles seria se a gente tiver uma crise hipertensiva. Então, se a gente tiver um pico pressórico com uma PA sistólica maior ou igual a 160 e ou uma PA diastólica maior ou igual a 110. Disfunções neurológicas entram como sinal de gravidade, então uma cefaleia persistente, pior na região occipital, escotomas ou então outras alterações visuais, alteração do nível de consciência, AVC e por aí vai. Alterações hepáticas entram também, então dor em hipocôndrio direito, epigastralgia e um TGO acima de 70 entra pra gente como critério de gravidade.
Nas alterações renais, uma creatinina acima de 1,1, lembra que a gente viu lá nas disfunções orgânicas que a creatinina acima de 1 já era considerado como disfunção de órgão-alvo. Para ser como critério de gravidade pelos novos protocolos, a gente considera uma creat de 1,1. Quando a gente tem oligúria, então menos de 500 ml de diurese em 24 horas, e as alterações hematológicas entram pra gente como plaquetopenia abaixo de 100 mil, lembra que nas disfunções iniciais a gente tinha uma plaquetopenia abaixo de 150 mil, a hemólise mostrando pra gente um LDH acima de 600, uma bilirrubina acima de 1,2, ou então uma aptoglobina abaixo de 25, que também entrou aí como um dos novos critérios dos sinais de gravidade. Nas alterações pulmonares, a gente teria o edema agudo de pulmão. Bora entender agora quais são as outras classificações. Vamos relembrar o que a gente já viu. Hipertensão gestacional, hipertensão arterial crônica, a gente acabou de ver a pré-eclâmpsia e agora vamos entrar na eclâmpsia propriamente dita. O que seria a eclâmpsia? Nada mais é do que a ocorrência de crises convulsivas ou então o coma por uma evolução de um quadro de pré-eclâmpsia que não foi sulfatado, como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, a mulher convulsionou, a gente entende aquele quadro como uma eclâmpsia e não mais como uma pré-eclâmpsia. E por fim, vamos entender a classificação da síndrome HELP. Síndrome HELP é quando a gente tem alterações de hemólise, elevação das enzimas TGO e plaquetopenia. Então, dentro da hemólise, a gente pode ter uma bilirrubina acima de 1,2, esquizócitos no esfregaço de sangue periférico, um LDH acima de 600 e uma aptoglobina abaixo de 25. Tudo isso que a gente falou agora são alterações laboratoriais que a gente pesquisaria pensando numa hemólise. Logo depois, dentro da síndrome HELP, a gente pode ter uma elevação das enzimas hepáticas. Então, a gente vai ter um TGO acima de 70, que a gente viu lá, que também entra como um critério de gravidade, ou então a gente vai ter um TGO acima, 2 vezes acima do limite superior da normalidade. E, por fim, a plaquetopenia, em que a gente teria plaquetas abaixo de 100 mil para a gente fechar o diagnóstico aí da síndrome HELP. Isso aqui é particularmente importante no SUS Bahia. Eles colocam pra gente casos clínicos em que a gente precisa diagnosticar essas alterações laboratoriais, falar que a gente está frente a uma síndrome HELP e dar a conduta a partir de então. E para a gente finalizar de vez a classificação, a gente tem que entender o que é uma hipertensão arterial crônica que esteja sobreposta a uma pré-eclâmpsia, que nada mais é do que uma piora de uma proteinúria prévia associada a uma hipertensão arterial, ou então a presença de uma proteinúria em pacientes que não tinham alteração renal prévia, ou ainda disfunções orgânicas / sinais de gravidade. Então a gente tem uma paciente que já era hipertensa previamente, que começa a apresentar uma piora da proteinúria se ela já tivesse alguma alteração renal, ou então passa a apresentar uma proteinúria sendo que não tinha anteriormente, e aí a gente chama esse quadro de hipertensão arterial crônica sobreposta à pré-eclâmpsia. Finalizamos então a classificação, vamos entrar no tratamento da doença hipertensiva específica da gestação. Quando a gente está pensando numa hipertensão gestacional ou então na pré-eclâmpsia que não tenha sinais de gravidade, a gente precisa entender quando que a gente vai introduzir o antihipertensivo. E isso vai ser exatamente se a gente tiver uma PA sistólica maior ou igual a 150 ou uma PA diastólica maior ou igual a 100. Ou então, se eu tiver níveis maior ou igual a 140/90 que estejam persistentes ao longo da gestação, ou se a gente tiver pacientes sintomáticas. Agora, quando que a gente vai tratar a hipertensão crônica e como que a gente vai fazer essa transição das medicações na paciente gestante? Então, a gente precisa entender alguns pontos importantes da hipertensão arterial crônica, que é basicamente uma profilaxia da pré-eclâmpsia, que a gente vai começar a fazer a partir de 12 semanas de gestação. A gente vai introduzir o AS e a gente vai introduzir o carbonato de cálcio. E aí a gente vai pensar naquelas pacientes que já faziam uso de medicações, quais que são contraindicadas nesse contexto, e a gente precisa fazer essa transição. Então, a gente não pode usar na gestação IECA, como enalapril, o BRA, como por exemplo a losartana, antagonistas mineralocorticoides e diuréticos tiazídicos. Todos esses são medicamentos que não estão recomendados, são contraindicados durante a gestação e a gente precisa fazer a troca para outros que são mais adequados. Agora, bora entender como que a gente faz o tratamento da pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, que de verdade é a parte mais importante de toda essa aula de
de dicas e apostas que a gente tem aqui para o SUS Bahia. Então a gente vai pensar no nosso tratamento para sinais de gravidade a partir de 4 pontos. O primeiro deles é a estabilização hemodinâmica. Então eu preciso preservar vias aéreas da minha paciente, introduzir uma oxigenoterapia, garantir 2 acessos venosos calibrosos, fazer uma hidratação venosa e fazer coleta de exames laboratoriais. O segundo passo, gente, do tratamento da pré-eclâmpsia é o passo mais importante de todos, que seria a introdução do sulfato de magnésio. Então, a gente tem uma paciente que está numa pré-eclâmpsia, o mais importante é a gente não deixar ela evoluir para o quadro de eclâmpsia. Então, para nossa paciente não convulsionar, a gente precisa administrar o sulfato de magnésio. E a partir daí, a gente pode pensar em 2 tipos de esquemas. O primeiro é o esquema Zuspan, em que a gente introduziria 4 gramas de dose de ataque e depois a gente passaria a 1 a 2 gramas por hora em bomba de infusão contínua. Agora, se a gente está num cenário de emergência, numa ambulância em que a gente não tem disponível uma bomba de infusão contínua, a gente pensaria no esquema Pritchard, em que a gente consegue fazer intramuscular a administração desse sulfato. Então a gente faria 10 gramas intramuscular, sendo uma ampola em cada nádega, e depois a gente passaria para 5 gramas a cada 4 horas, alternando os glúteos nesse esquema em que a gente não teria disponível a bomba de infusão contínua. E aqui está a parte mais importante da nossa aula do SUS Bahia, gente. Pensou em pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, pensou na administração do sulfato de magnésio. Tudo bem? O terceiro ponto que a gente vai entender é os sinais de intoxicação pelo sulfato de magnésio. É uma parte também cobrada pelas provas, porque a gente sempre precisa ficar atento quando a gente está fazendo essa infusão. E quais seriam esses sinais? O primeiro deles, um reflexo osteotendinoso, principalmente o patelar, que é o que a gente costuma avaliar, que estando ausente, uma frequência respiratória abaixo de 16 e uma diurese abaixo de 100 ml em 4 horas. Isso indica pra gente que essa paciente potencialmente está com uma diurese reduzida por sinais de intoxicação e a gente poderia fazer um ajuste da dose. Agora, frequência respiratória abaixo de 16 e reflexos ausentes indicam pra gente que essa paciente está intoxicada pelo sulfato. E aí a gente precisa entrar com o antídoto do sulfato de magnésio, que é o gluconato de cálcio. Geralmente, quando a gente entra com uma prescrição para sulfatar a paciente, a gente já deixa o gluconato de cálcio preparado em caso de alguma emergência. O terceiro ponto da gente entender o tratamento da pré-eclâmpsia com sinais de gravidade é a gente pensar nos antihipertensivos. Então a gente precisa controlar aquela pressão da paciente logo depois que ela estiver estável e depois que a gente tiver entrado com sulfato de magnésio. Vamos reduzir a pressão dela. E aí a gente tem como indicação da utilização dos antihipertensivos uma PA sistólica maior ou igual a 160 e uma diastólica maior ou igual a 110. E a gente pode usar como primeira escolha o vasodilatador periférico, que é a hidralazina endovenosa. Essa seria a nossa primeira escolha de tratamento antihipertensivo no momento de sinal de gravidade da pré-eclâmpsia. Posso usar algumas outras opções, como por exemplo o nifedipino oral ou então o nitroprussiato de sódio, mas sempre que tiver disponível e a gente tiver acima de 160 por 110, a gente vai optar pela hidralazina endovenosa. Agora, para a gente finalizar, a gente precisa entender qual é o quarto passo do tratamento da pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, que é o manejo obstétrico. De verdade, a única coisa que trata a pré-eclâmpsia é a retirada da placenta, porque a gente está atuando na retirada da fisiopatologia, que nada mais é do que a disfunção placentária. Então, sempre que a gente precisa pensar em pré-eclâmpsia, a gente pensa em parto. E aí, o que a gente vai ver? Que abaixo de 24 semanas, geralmente, por ter uma pré-eclâmpsia um pouco mais grave, uma pré-eclâmpsia precoce, e a gente tem ali um feto que ainda não é viável, na grande maioria das vezes a gente adota uma postura ativa com a indução do trabalho de parto. Mas aqui é uma conduta bastante individualizada de cada instituição e a gente pode acompanhar um pouco mais de perto. Quando a gente tem 24 a 34 semanas, se a gente tiver o binômio materno-fetal estável, com avaliação pertinho de clínica, laboratório, vitalidade fetal, a gente pode ganhar um tempinho aí de pelo menos 48 horas para a gente realizar a corticoterapia para a maturação pulmonar. Agora, se a gente tiver qualquer piora clínica ou laboratorial, a gente precisa pensar em realizar o parto, que de preferência vai ser por via vaginal.
Pensando que a gente tenha uma iminência de eclâmpsia, uma síndrome HELP com piora progressiva, uma eclâmpsia, um descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal agudo, edema agudo de pulmão, uma plaquetopenia, piora da função renal, hipertensão refratária ao tratamento, a gente vai precisar realizar o parto. A gente não vai poder segurar essa gestação, é muito perigoso que isso aconteça, então a gente vai ultimar o parto na presença de qualquer uma dessas alterações que está aqui nesse quadrinho azul. Agora, se a gente tiver mais do que 34 semanas, que a gente estaria pensando numa prematuridade tardia, ali de 34 a 37 semanas, a gente vai resolver a gestação. A gente não tem mais indicação de realizar o corticoide, então não tem mais por que segurar aquela gestação ali. A gente vai pensar na resolução dessa gestação. Bora ver uma questãozinha que o SUS Bahia trouxe no ano anterior pra gente, lá na prova de 2023. Então, uma mulher admitida na maternidade com gestação de 34 semanas e 2 dias, referindo cefaleia. Ao exame físico, a PA estava de 170 por 110. Opa, isso já chama atenção pra gente. A gente vê que é uma pressão arterial bastante aumentada que entra como sinal de gravidade da pré-eclâmpsia. É maior ou igual a 160 por 110. Ela tem cefaleia e a gente está pensando numa gestação com mais de 34 semanas. Que mais ele traz pra gente? Uma dinâmica uterina ausente, vitalidade fetal preservada, o colo uterino está fechado. Solicitados exames laboratoriais que evidenciam um AST de 80, ou seja, acima de 70, que é o nosso valor de referência, tanto da síndrome HELP como dos sinais de gravidade da pré-eclâmpsia, uma HB de 10,5, plaquetas de 92.000, ou seja, plaquetopenia abaixo de 100.000, um LDH de 650, acima do nosso valor de referência de 600 para sinal de gravidade de pré-eclâmpsia, uma bilirrubina de 1,3, também acima do valor de referência que é 1,2, e uma proteinúria positiva, ou seja, não restam dúvidas de que a gente está frente a um caso de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade que pode ser considerado como síndrome HELP, porque a gente tem marcadores de hemólise, quando a gente vê um LDH maior do que 600, a gente tem marcadores de transaminases elevadas acima de 70 pelo TGO e temos marcadores de plaquetopenia com 92.000 abaixo de 100. Ele pergunta pra gente qual a conduta mais adequada. Então, pensando que a gente tem uma paciente com mais de 34 semanas que está com uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a gente vai pensar em realizar sulfato de magnésio, hidralazina para redução dessa pressão arterial e vai partir com a interrupção da gestação com parto de preferência por via vaginal. Tudo bem, pessoal? Então é um tema denso, com bastante coisinha pra gente ficar atento, mas é um tema que o SUS Bahia adora, então a gente precisa ter ele todo em mente, principalmente esse fluxograma aí do tratamento da pré-eclâmpsia com sinais de gravidade em 4 passos que a gente viu anteriormente. Bora passar pro nosso próximo tema, que também é um queridinho do SUS Bahia, que são as úlceras genitais. E aí a gente precisa pensar no nosso raciocínio dividido em 2 partes. Então, se a gente está pensando numa úlcera que é dolorosa, a gente vai pensar em 2 possíveis etiologias. Ou é herpes ou é cancro mole. Agora, se o enunciado der pra gente úlceras que não são dolorosas, a gente tem uma úlcera indolor, a gente vai pensar em 3 possíveis etiologias. A primeira é a sífilis com o cancro duro, a segunda é a donovanose e a terceira o linfogranuloma venéreo. Pensando dessa forma esquematizada, o nosso cérebro leva a gente para raciocínios diferentes e facilita um pouco aí a resolução dessa questão de uma forma mais esquematizada. Vamos ver um pouquinho então de sífilis, pessoal, que é uma queridinha do SUS Bahia. Inicialmente, a gente precisa entender como que a sífilis é classificada. Então, a gente pode classificar a sífilis de acordo com a sua apresentação clínica em sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. Agora, a gente também pode classificar a sífilis a partir do seu tempo de evolução. E aí a gente pensaria numa sífilis recente, que é aquela que tem até 1 ano de evolução. Então, a gente pensa dentro da sífilis recente as apresentações clínicas primárias, secundárias e a latente recente, que tenha menos de 1 ano de evolução, e a sífilis tardia, que é aquela que tem mais de 1 ano de evolução. E aí a gente pensaria na sífilis latente tardia, depois de 1 ano de evolução, e na sífilis terciária. Bora entender a sífilis primária inicialmente, que é propriamente o tema das úlceras genitais. E aqui a gente tem uma manifestação que é o cancro duro. O cancro duro nada mais é do que uma úlcera única, indolor, de fundo limpo e seco, que é firme, tem bordas regulares e bem definidas. O seu tempo de incubação é de geralmente 10 a 90 dias, a média é de mais ou menos 3 semanas, e ela pode ou não ser acompanhada de linfadenopatia regional.
É importante a gente falar que o cancro duro ele vai desaparecer de uma forma ou de outra. A gente tratando ou não a sífilis primária, a gente vai ter o desaparecimento espontâneo do nosso cancro duro. E essa daqui é a imagem do nosso cancro duro. Olha só, é uma úlcera única, que não dói, ela tem fundo limpo, as bordas são sobrelevadas e até que se prove o contrário, se a prova te der uma úlcera única com características parecidas com essa, vai ser sífilis, principalmente por conta da sua prevalência muito elevada nos dias de hoje. Tudo bem? O que a gente vai pensar na apresentação clínica da sífilis secundária? Inicialmente, a gente pode ter uma erupção maculopapular eritematosa em tronco e raiz de membros. Isso a gente chama de roséola sifilítica. Essa daqui é a nossa apresentação clínica da roséola sifilítica. A gente pode ter também lesões palmoplantares, então a gente vai ter lesões como essas aqui apresentadas na foto, que são lesões características da sífilis secundária. A gente pode ter a presença de condilomas planos, que são essas lesões apresentadas aqui. Apesar deles se chamarem condilomas, é importante a gente diferenciar esse tipo de condiloma do condiloma acuminado causado pelo HPV. Esses condilomas planos, eles se dão como placas. São placas nas regiões genitais, diferentemente do condiloma acuminado, que são verrugas, tudo bem? Então a gente não pode confundir. Condiloma acuminado é causado pelo HPV, condiloma plano é uma forma da sífilis secundária causada pelo Treponema pallidum, o nosso agente etiológico. Podemos ter também, dentro da sífilis secundária, sintomas inespecíficos, como, por exemplo, mal-estar, cefaleia, adinamia, e a gente tem que entender que o tempo de evolução é bem variado. Pode ir aí de 6 semanas até 6 meses depois da cicatrização do cancro duro. E pensando agora em sífilis terciária, a gente entende que é uma sífilis de uma evolução que pode variar de 1 ano até 40 anos de uma infecção não tratada. E a gente vai ter o acometimento de diversos sistemas. Então pode acometer o sistema nervoso central com a tabes dorsalis, que é uma alteração neurosensitiva, meningite, gomas cerebrais ou de medulas, lesão de nervos cranianos. Podemos ter um acometimento do sistema cardiovascular com a presença de estenoses de coronárias, aneurismas de aortas. E uma coisa muito clássica que a gente tem na nossa sífilis terciária são as gomas sifilíticas, que nada mais são do que tumores que tendem a fazer uma liquefação da nossa pele, mucosas, ou ossos ou qualquer outro tecido, como por exemplo a gente viu ali no sistema nervoso central propriamente dito. Olha aqui uma manifestação de uma goma sifilítica, que é essa manifestação típica da sífilis terciária. E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico da sífilis? Gente, a gente pode usar 2 tipos de exames. O primeiro são os testes treponêmicos, como o FT-ABS, o teste rápido é um teste treponêmico, que são testes que ficam positivos para o resto da vida. Então, uma vez entrando em contato com o Treponema pallidum e adquirindo a sífilis, esse teste não negativa, apesar de ser feito o tratamento ou não. Então, aqui é importante a gente falar que não é um bom teste para a gente fazer o segmento do tratamento da nossa doença, porque estando ele positivo para o resto da vida, a gente não vai saber se a doença foi tratada de fato ou não. E aqui o teste treponêmico, ele é o primeiro a ficar positivo. A gente já vai ver um gráfico que mostra pra gente esse tempo de positivação dos testes treponêmicos. E a gente pode usar também os testes não treponêmicos, como por exemplo o VDRL, que é o mais famoso que a gente tem aqui. E aí esses testes, eles vão detectar anticorpos anticardiolipina, e eles podem ficar positivos em outras situações, porque eles não são testes específicos. Gestação, por exemplo, é um fator que pode positivar o nosso teste não treponêmico. E esses testes, eles vão ser usados para segmento do tratamento da doença, porque eles ou negativam ou eles vão ficar em títulos muito baixos quando o tratamento é efetivo, e é por isso que a gente vai utilizar eles para fazer esse segmento. Esse aqui é o gráfico que a gente traz para entender por que que esse teste FT-ABS, ele fica positivo antes mesmo da positividade do cancro duro, da manifestação da sífilis primária, a gente já tem esses testes treponêmicos se positivando. Inclusive, se a gente tem uma paciente gestante, é importante que a gente já inicie o tratamento antes mesmo de uma confirmação diagnóstica com um segundo teste. Então, a partir de um teste diagnóstico positivo treponêmico, por exemplo, que detectaria bem rápido, antes mesmo da manifestação do cancro duro, a
gente já começaria o tratamento das gestantes. Agora, o VDRL, ele vai ficar positivo um pouquinho depois. Então, a gente tem um período aqui de janela imunológica que a gente não pegaria um VDRL positivo. E olha só a sua evolução, a linha vermelha. Ela apresenta uma queda depois de um tratamento efetivo. Esse gráfico, ele é bem característico da sífilis e é um fator cobrado nas provas também. Vamos ver como que a gente faz o tratamento. Então, se a gente está diante de uma sífilis recente, lembrando a sífilis primária, secundária e aquela latente recente, a gente vai fazer o tratamento de escolha com a penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidade em dose única. Como alternativa, a gente teria o tratamento com doxiciclina e a gente vai acompanhar com testes treponêmicos trimestrais. Agora, se a gente está diante de uma sífilis tardia, ou seja, a sífilis latente tardia e a sífilis terciária, a gente vai fazer o tratamento com penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades, porém em 3 doses em 3 semanas consecutivas. Como alternativa, a gente também entra com a doxiciclina e faz o acompanhamento com testes não treponêmicos trimestrais. Importante a gente lembrar aqui que esse segmento pós-tratamento com os testes não treponêmicos trimestrais vai ser no primeiro ano, a cada 6 meses no segundo ano. E para gestantes a gente faz o acompanhamento mensal. Lembrar que para gestantes o único tratamento efetivo que a gente considera é o tratamento com penicilina benzatina. Então se a paciente gestante falar pra gente que é alérgica à penicilina benzatina, a gente vai precisar fazer uma dessensibilização, porque a gente não aceita nenhum outro tipo de tratamento na gestação, porque não atravessaria a barreira hematoplacentária. E aí a gente vai entender como resposta adequada ao nosso tratamento quando a gente apresentar uma queda na titulação em 2 diluições em 6 meses, se a sífilis for recente, ou uma queda em 2 diluições em 12 meses, se a sífilis for tardia. Vamos entrar agora na segunda úlcera genital que a gente precisa entender nas nossas provas, que é a donovanose. Então, olha só, a gente está vendo primeiro aquelas úlceras que são indolores. A gente começou com o cancro duro e agora está indo para a donovanose, que nada mais é do que uma IST crônica e ulcerativa. O agente etiológico é a Klebsiella granulomatis e a gente tem um tempo de incubação variando aí de 8 dias até 6 meses. A característica da nossa úlcera é uma úlcera de início indolor, de bordas planas e hipertróficas, bem delimitada, com um fundo granulomatoso e altamente friável. As lesões são múltiplas e geralmente elas são em espelho, em bordas cutâneo-mucosas. Então, olha só, a gente tem lá no cancro duro uma úlcera única. Aqui na donovanose, a gente já tem lesões múltiplas. E essa característica em espelho também é bastante característica da donovanose. Olha só essa úlcera, gente, que tem um fundo granulomatoso, bastante friável. Essa é uma úlcera característica da donovanose. Outra coisa que a gente pode ter para fazer o diagnóstico, além da nossa clínica, é a presença dos corpúsculos de Donovan, que a gente tem inclusive no nome da doença, e são essas inclusões citoplasmáticas que a gente vê aqui nessa célula. Tudo bem? Então vamos entender como que a gente faz o tratamento da nossa donovanose. A gente vai usar azitromicina 1 grama uma vez por semana, por 3 semanas ou então até a cura completa das lesões. Como segunda linha, a gente poderia usar doxiciclina, ciprofloxacino ou então o Bactrim. E como que a gente vai fazer com as parcerias sexuais? Se elas forem assintomáticas, a gente não precisa fazer o tratamento devido à baixa infectividade da donovanose. Tudo bem? Bora para nossa última úlcera indolor, que é o linfogranuloma venéreo. Aqui a gente tem o agente etiológico, a Chlamydia trachomatis, principalmente os subtipos L1, L2 e L3. O período de incubação varia de 3 até 32 dias e a gente vai ter 3 fases clínicas da nossa evolução do linfogranuloma venéreo. A primeira é uma fase de inoculação, em que a gente vai ter a presença de uma pápula, pústula ou até mesmo uma exulceração indolor. Então é nesse momento que a gente vê a presença da nossa úlcera. A segunda fase é uma fase de disseminação regional. Então a gente vai ter uma disseminação principalmente por via linfática e é depois de 1 a 6 semanas da lesão da inoculação. Então a gente vai ter a úlcera e depois de 6 semanas a gente pode ter essa disseminação linfática.
até que a gente passa para a nossa fase sequelar, que é uma fase de supuração e fistulização por múltiplos orifícios. Gente, se for para lembrar alguma coisa de linfogranuloma venéreo, lembra isso, a fistulização por múltiplos orifícios. A gente pode ter inclusive uma elefantíase genital, que na clínica é o que chama a atenção da gente. Então, às vezes o nosso paciente com linfogranuloma venéreo, ele não vem queixando-se da úlcera, ele vem se queixando do que a gente vê nessa imagem, que são os linfonodos aumentados. E esses linfonodos aumentados vão supurar por múltiplos orifícios. E aí a gente entende que é um linfogranuloma venéreo. O tratamento é feito com doxiciclina 2 vezes ao dia por 21 dias. É um tratamento mais prolongado. E as parcerias sexuais vão ser tratadas dependendo ou não da presença dos sintomas. As que são sintomáticas, a gente vai fazer o mesmo tratamento com doxiciclina. E as que são assintomáticas, a gente trata com azitromicina 1 grama dose única ou então doxiciclina 2 vezes ao dia por 7 dias. Bora passar agora para as úlceras que são dolorosas. A gente vai começar com o herpes genital, que tem como agente etiológico o herpes simples tipo 2, com um período de incubação de cerca de 6 dias. A gente vai ter como clínica a presença de vesículas agrupadas sobre uma base eritematosa e bastante dolorosas. E a gente vai ter o rompimento e a formação de novas exulcerações que também são dolorosas. Isso aqui é um quadro clássico de herpes. Olha aqui, a gente vê a presença de vesículas, algumas já exulceraram, que é o que a gente vê aqui nessa base um pouquinho mais eritematosa, e essas úlceras são muito dolorosas. Gente, o tratamento do herpes genital vai ser realizado dependendo se a gente está numa primeira infecção ou se a gente está numa recorrência desse herpes. Então, o tratamento da primeira infecção é feito com aciclovir, 400 microgramas de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. Se a gente estiver frente a um quadro de recorrência, a gente faz com aciclovir, 400 de 8 em 8 por 5 dias. E se a gente precisar introduzir um tratamento de supressão, ou seja, se a gente tiver tido mais de 6 episódios de herpes genital no ano, a gente entra com aciclovir 2 vezes por dia por até 6 meses. E por fim, para a gente finalizar as úlceras genitais, vamos entender o cancro mole. Cancro mole também é chamado de cancroide e a gente tem como agente etiológico o Haemophilus ducreyi. O tempo de incubação é de 3 a 5 dias e a gente está frente a úlceras rasas, friáveis, com bordos irregulares, um fundo sujo e heterogêneo. Aqui a gente pode ter uma linfadenopatia ali na região inguinocrural, com uma fistulização por orifício único. Olha só, pessoal, essa aqui é bem importante pra gente. Lá no linfogranuloma venéreo, a gente tinha a fistulização por múltiplos orifícios. Aqui no cancro mole, é a fistulização por um orifício único dos nossos linfonodos. Esse aqui é a lesão de fundo sujo do nosso cancroide. Se deparou com uma lesão parecida com essa, pode ter certeza que é cancro mole. E o tratamento aqui vai ser realizado com azitromicina 1 grama dose única e a gente vai tratar as parcerias sexuais, mesmo que elas sejam assintomáticas. Bora então entender o que o SUS Bahia traz pra gente de úlceras genitais. Essa questão também é do ano passado, lá de 2023, e a gente tem um jovem de 30 anos de idade que esteve numa viagem na Índia há 2 meses. Refere o aparecimento de 2 úlceras na região inguinal direita há 4 semanas. Tais úlceras não são acompanhadas de dor no local. Opa, então a gente já pensa que se não tem dor, ou é cancro duro, ou é donovanose, ou é linfogranuloma venéreo. Relata que antes das úlceras apresentou no mesmo local nodulações. Não apresenta comorbidades nem possui outras queixas. Ao exame são visualizadas a presença de 2 úlceras em espelho. Lembra, gente, qual é a úlcera que a gente tem em espelho? É a nossa donovanose. De borda plana, bem delimitada, com fundo granulomatoso, vermelho vivo e sangramento fácil. Fechou, gente? A gente tá falando de donovanose. E aí, nesse caso clínico que ele traz, ele faz 3 perguntas. A segunda pergunta que ele fez pra gente foi: indique quais são os agentes causadores de úlceras indolores como as do caso. Gente, lembra do que a gente falou de dividir o nosso raciocínio? Então a gente leu úlcera indolor, a gente pensa em cancro duro, causado pelo nosso treponema pallidum, donovanose, causado pela Klebsiella granulomatis, e linfogranuloma venéreo, causado pela nossa Chlamydia trachomatis. A resposta é a letra A, os agentes etiológicos das úlceras indolores. E para finalizar, pessoal, vamos entrar no último tema que é cobrado pelo SUS Bahia, que é câncer de endométrio. Então eu trouxe aqui um resumão pra gente entender um pouco de câncer e a gente chegar na parte da apresentação clínica, que é o que de verdade o SUS Bahia gosta. Então a gente pode entender que a hiperplasia endometrial é uma lesão precursora de uma série de subtipos de adenocarcinomas endometriais. Como que a gente classifica essa hiperplasia endometrial? Ela pode ser uma hiperplasia sem atipias ou então uma hiperplasia endometrial com
fenotipias, que é aquela que vai originar os carcinomas endometrioides, que vão ter como fator de risco uma excessiva exposição estrogênica que não tem oposição da progesterona. Olha essa tabelinha aqui, gente, pra gente entender quais são os tipos de câncer de endométrio. Pode ser o tipo 1 ou o tipo 2. Tipo 1 é o mais frequente, a histologia é endometriose, grau 1 e 2, que são aqueles menos agressivos com um menor prognóstico, e tem uma dependência estrogênica, então é muita exposição de estrogênio sem oposição de progesterona. Já o tipo 2, ele é menos frequente, a gente vai ter como histologia o endometriose grau 3, que é aquele mais agressivo com pior prognóstico, ou então os tipos histológicos não endometriose, como por exemplo células claras, os cânceres serosos, aqueles indiferenciados. E aí o prognóstico é pior e a gente não tem como fator de risco a dependência estrogênica. E aí a gente tem que entender também a classificação contra o grau histológico para os cânceres endometrioides. Grau 1 são aqueles bem diferenciados, grau 2 os moderadamente diferenciados, que entram aqui em tipo 1 de câncer de endométrio, e o grau 3, que são aqueles cânceres indiferenciados, que entra já como tipo 2, que são mais agressivos, de pior prognóstico. Quais são os fatores de risco para a gente entender o desenvolvimento do câncer de endométrio? Aqui a gente tem um dos principais temas cobrados pelas provas e a gente tem que entender e pensar que todos aqueles fatores de riscos que estão relacionados a uma exposição maior ao estrogênio, que não tem oposição de progesterona, são a nossa resposta quando a gente está pensando em fatores de risco. Então olha só, terapia hormonal só com estrogênio, sem oposição de progesterona, uma menarca precoce, uma menopausa tardia, ou seja, um período da vida em que a mulher fica muito exposta a esse estrogênio, a nuliparidade, então se ela nunca engravidou, isso é um fator de risco, o uso de tamoxifeno, que ele é um antagonista estrogênico lá nas mamas, então pode ser usado para tratamento de câncer de endométrio que seja receptor hormonal positivo, mas lá no nosso endométrio, o tamoxifeno é um agonista estrogênico, então isso entra como um fator de risco. A anovulação crônica, obesidade, idade maior do que 50 anos, a etnia branca, histórico familiar e doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão e o hipotiroidismo, além da síndrome de Lynch tipo 2, que é uma síndrome de predisposição genética para diversos tipos de câncer, entre eles o câncer de endométrio. Nos fatores de proteção, a gente pensa no oposto do que a gente pensou nos fatores de risco. Então, a gente vai ter uma redução da exposição endometrial ao estímulo estrogênico. Então, se a gente tem o uso de progesterona na terapia de reposição hormonal, a grande multiparidade, a presença de aleitamento materno, o uso de anticoncepcional oral combinado, o uso de DIUs hormonais, a mudança de estilo de vida, então uma melhor dieta, a prática de exercícios físicos, isso entra tudo como fatores de proteção ao desenvolvimento do câncer de endométrio. Bora focar aqui no quadro clínico, que é o que a nossa prova cobra da gente. O quadro clínico principal do câncer de endométrio é o sangramento vaginal na pós-menopausa. E aí a gente precisa entender que toda mulher que sangra depois da menopausa precisa ser investigada para descartar a presença de câncer de endométrio. De verdade, câncer de endométrio não é a causa mais frequente de sangramento depois da menopausa. A causa mais frequente são os pólipos endometriais, seguidos pela atrofia endometrial e, por fim, cerca de 10 a 20% dos casos de sangramento da pós-menopausa são devido ao câncer de endométrio, mas o risco disso acontecer é um risco muito elevado, então a gente precisa descartar que aquele sangramento seja de fato um sangramento devido ao câncer de endométrio. Existem outros quadros clínicos que a gente pode entender de câncer de endométrio, então pode ser um sangramento uterino anormal na pré-menopausa, pode ser a presença de uma piometra, de uma hematometra, quando a gente tem uma estenose do canal cervical e aquele sangue fica lá retido dentro do útero, uma dor pélvica recorrente, ou então a gente pode ter pacientes assintomáticas em que a gente tem um achado de exame, como por exemplo um espessamento endometrial, ou então um achado de um ASC-G na nossa citologia oncótica. Como que a gente faz o diagnóstico? A gente vai pensar principalmente na ultrassonografia transvaginal. E aí a gente vai avaliar a espessura do nosso endométrio. Se a gente está considerando uma paciente que nunca fez uso de terapia de reposição hormonal, a gente pensa como espessura máxima aí do nosso endométrio de 4 a 5 milímetros. Agora, se a gente tem uma paciente que fez uso de terapia de reposição hormonal, a nossa espessura máxima é de 8 milímetros. Existe uma série de divergências em relação na literatura a essa espessura máxima. Algumas
algumas fontes tendem a considerar já como espessura máxima, independente ou não de uso de terapia de reposição hormonal, aqueles 4 a 5 milímetros que a gente considera para pacientes que não fazem uso de hormônio, mas a Febrasgo ainda coloca pra gente como espessura máxima de 8 milímetros para aquelas que fazem terapia de reposição hormonal. Então isso é o que a gente precisa lembrar ali na hora da prova. E depois da gente fazer essa ultrassonografia transvaginal e a gente entender que de fato tem um aumento da espessura do nosso eco endometrial, a gente vai partir para uma biópsia de endométrio. E aí a gente fecha o diagnóstico definitivo através de uma análise anatomopatológica do fragmento que a gente conseguir retirar nessa biópsia. A biópsia de Pipelle é um instrumento que a gente consegue utilizar para fazer uma biópsia em ambiente ambulatorial, mas o método de maior acurácia, que é o que as provas geralmente gostam que a gente responda, é a esteroscopia diagnóstica com biópsia dirigida. Então eu vou entrar com uma câmera dentro do útero, ver de fato aonde eu tenho esse espessamento e aí eu faço uma biópsia dirigida dessa região e mando para o anatomopatológico aquela região que foi retirada. Gente, o estadiamento da doença, a gente precisa entender um ponto muito importante, que é o estadiamento 1, que é quando a nossa doença está restrita ao corpo do útero. E aí, dentro do estadiamento 1, a gente subdivide naqueles tumores que pegam menos de 50% da camada miometrial e aqueles tumores que pegam mais de 50% da camada miometrial. Isso vai ser importante para o nosso tratamento. E lembrar que a disseminação do câncer de endométrio é via linfática. Então, toda a progressão do estadiamento para 2, quando já pega fora do corpo uterino, pegando ali parte do colo uterino, 3 e até mesmo 4, que a gente já tem metástases à distância, a gente pensa que ela evoluiu a partir de uma disseminação linfática. E aí vamos entrar no tratamento da parte do câncer de endométrio, que a gente vai pensar primeiramente na hiperplasia endometrial que a gente viu lá no começo. Se a gente tem uma hiperplasia endometrial benigna, que não tem atipias, a gente pensa num segmento expectante, com uma terapia hormonal com progesterona para reduzir sintomas de sangramento, e a gente pode pensar em cirurgia com a esterectomia em casos selecionados. Se a gente tiver uma hiperplasia endometrial com atipias, aí a gente pensa numa cirurgia de esterectomia total, e casos muito selecionados em que a paciente ainda tem desejo reprodutivo, a gente poderia fazer uso de progesterona, mas seguir de perto essa paciente com avaliação de biópsias seriadas para ver se de fato a gente não vai ter que evoluir com esse tipo de tratamento de retirada do útero. E especificamente do câncer de endométrio, a gente pensa, se a gente tem uma doença ainda confinada ao corpo do útero, a gente vai pensar que o nosso tratamento é esterectomia com salpingoforectomia bilateral. E se a gente tiver tumores estágio 1 ou que sejam de baixo grau, grau 1 ou grau 2, a gente pensa que a esterectomia e a salpingoforé bilateral foi o tratamento necessário. A gente não precisa complementar com nenhuma outra parte de tratamento. Agora, eu vou precisar completar com linfadenectomia se a gente fizer a análise, o congelamento intraoperatório daquele útero que foi retirado e a gente vê que aquele tumor tem uma invasão miometrial acima de 50% do miométrio, ou então é um tumor de alto grau, um tumor grau 3. E aí, a partir do estágio 2, em que a gente já tem uma extensão do colo da doença, a gente pensaria em associar aí uma radioterapia com uma braquiterapia. Bora ver essa questãozinha aqui que traz pra gente questões do câncer de endométrio. Então, uma mulher de 71 anos no Ligesta vem para o atendimento por sangramento genital de pequena quantidade há 15 dias. De antecedentes, ela é hipertensa, ginecológicos, a menarca aos 11 anos, o menacme apresentou ciclos longos, menopausou aos 49 anos, não fez reposição hormonal e não tem mais vida sexual ativa. Ao exame físico, uma PA de 130 por 80, pesando 79, altura de 1,64, circunferência abdominal de 89, o exame segmentar não tem nenhum achado relevante, a vulva é coaptada, sem lesões, no exame especular, mucosa pálida, colo aparentemente epitelizado, sangramento fluindo pelo orifício externo. Então, é uma mulher que menopausou aos 49 anos, tá com 71 anos e a gente de fato tá vendo esse sangramento vaginal. O toque é um útero em AVF de volume normal, os anexos não são palpáveis, e aí ele pergunta pra gente quais são os fatores de risco mais prevalentes associados à principal hipótese diagnóstica. Então, estamos pensando em câncer de endométrio, até que se prove o contrário, a gente vai ter que investigar. Então, a gente está pensando em fatores de exposição estrogênica que não tenham oposição de progesterona. Então, mulheres que são nulíparas, nunca engravidaram, que usam tamoxifeno, que são agonistas dos receptores estrogênicos lá no nosso endométrio,
endométrio e que tem SOP, que seria uma anovulação crônica, possuem fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de endométrio. Na letra B, hipertensão e diabetes entrariam como fatores de risco, mas menarca tardia é um fator protetor, porque diminui a exposição estrogênica. Menarca tardia seria também ali na letra C, porque que está errada, e menopausa precoce da letra D é o que torna a alternativa errada, porque também diminuiria o tempo de exposição estrogênica. Pessoal, a gente finalizou os temas, mas antes da gente finalizar de fato, eu queria trazer um pouquinho sobre dengue na gestação, que é uma aposta forte nossa da Medway que caia no SUS Bahia esse ano, porque historicamente o SUS trouxe muitas questões de Covid na época que estava acontecendo o Covid. Então agora vamos entender uma época que está tendo muita dengue e vamos entender que pode sim aparecer essa dengue na gestação. Aqui é um fluxograma que a gente tirou do manual do Ministério da Saúde para a gente entender a dengue na gestação. Então se a gente tiver uma suspeita de dengue, que basicamente é uma paciente que tem a febre entre 2 e 7 dias de duração, que tem algumas das seguintes alterações, então náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, então petecas com prova do lácio positiva e leucopenia, a gente está pensando em um caso suspeito de dengue e aí a gente vai notificar esse caso e ver se tem sinal de alarme. Atenção, pessoal, só o fato da paciente ser gestante ou então estar nos 14 primeiros dias de puerpério, a gente já classifica ela como grupo B, não entra mais como classificação de grupo A. O grupo B já é um grupo que a gente vai fazer uma hidratação ainda oral, mas a gente já fica um pouco mais atento. E quais seriam os casos de grupo C e grupo D na gestação? Grupo C é quando a gente tem sinais de alarme presentes e sinais de gravidade ausentes, e grupo D quando a gente tem uma dengue grave, que seria com a presença de choque, com extravasamento de plasma para o terceiro espaço, quando a gente tem um sangramento grave ou então um comprometimento grave de órgãos alvo aí da nossa dengue. Lembrar que C e D a gente vai fazer uma hidratação endovenosa e que nas gestantes, além do hemograma para a gente fazer o controle desses grupos, a gente também precisa fazer o diagnóstico etiológico com a realização do NS1. E aí, do manejo obstétrico da dengue, a gente fica com algumas coisas que esse protocolo coloca pra gente. A primeira é que a gente pode fazer inibição do trabalho de parto prematuro para usar o corticoide, preferencialmente com atosiban, apesar de ser caro e não estar disponível em todos os hospitais, ou então com nifedipino. O sulfato de magnésio pode ser usado nas pacientes com menos de 32 semanas para neuroproteção fetal, ou então nos casos de pré-eclâmpsia grave. A gente tem que suspender o AS e a anticoagulação profilática, que eventualmente esteja vigente nos casos de sangramento ou se a gente tiver uma plaqueta abaixo de 30 mil. No parto, cesárea ou então abortamento, a equipe tem que estar preparada para um momento de sangramento e a gente tem que entrar com medidas preventivas, sempre mantendo plaquetas acima de 50 mil no parto ou acima de 70 mil no parto cesariano. O aleitamento materno é permitido, isso pode ser alvo de algumas questões, e o segmento neonatal para avaliar a transmissão vertical se o nascimento acontecer entre 10 dias antes e 10 horas depois do início do quadro febril. Isso é o que importa pra gente aqui dentro da obstetrícia se cair uma questão de dengue e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Tchau, pessoal, estamos juntos até o final, vejo vocês comemorando a aprovação no SUS Bahia. Um beijo, até a próxima!